A sala de aula vazia nada lembra a rotina frenética dos colégios Saint-Germain e Sigma antes da pandemia. A alegria e a energia dos alunos só fortalecem a saudade e a esperança de um breve retorno. A pandemia do novo coronavírus obrigou as instituições de ensino a buscarem uma nova forma de manter as aulas sem o prejuízo dos alunos. E a tecnologia foi a ferramenta principal. É aqui, nesta sala e de frente ao computador, que a professora Eliege garante o conteúdo aos seus alunos do ensino fundamental do Colégio Sigma. Ela grava as aulas e tenta passar o conteúdo como se na sala estivesse. O processo é novo e mereceu a atenção de todos. Essa dificuldade, mas o objetivo melhor é que prenda esse aluno na aula e que eles consigam aprender, né? É uma novidade, mas que a gente está conseguindo aos poucos. Para vocês entenderem melhor o que nós estamos. Já nesta outra sala, a professora Gleide do Colégio Saint-Germain diz que a dinâmica buscada é tentar reproduzir de forma virtual o que os alunos teriam presencialmente. Nossa preocupação maior era com a receptividade dos alunos, ou seja, como eles iriam entender o que nós iríamos colocar para eles nas aulas. Mas aí nós tivemos um grande apoio, a gente foi procurando, pesquisando. A nossa equipe é uma equipe muito unida e foi uma ajudando a outra e nós conseguimos nos adaptar ao que nós estamos fazendo hoje. Olhos atentos à tela do computador, mas dessa vez para assistir aulas. Essa tem sido a nova rotina das irmãs Sofia e Maria Luísa durante a pandemia. Alunas do Colégio Saint-Germain, elas aprovaram o método de aula gravada oferecido pelo colégio. Quando eu assisto a aula, a gente vê também que a tia faz ao vivo também. Então tem vezes que a gente entra no ao vivo com ela mesma falando, que tem vários alunos vendo a aula, ou no IAD mesmo, que já é a aula gravada. Mas eu prefiro na aula gravada porque aí tem como eu pausar, aí fico falando, fico escrevendo, revendo o que a professora estava explicando, aí é muito mais fácil a aula já gravada para mim. Para a mãe das meninas, todo o processo foi de adaptação, mas que valeu a pena. Bem complicado no começo, né? Ainda está sendo, a gente teve que se reinventar, né? E com a plataforma digital nos ajudou bastante. A gente adaptou algumas coisas e aprendeu bastante, né, com eles, tendo que aprender, né? Voltar a aprender, né? Na verdade, mas está dando tudo certo, né? Agora a gente já está na reta final, eles continuarão fazendo prova, tendo aulas normalmente. O diretor dos colégios Saint-Germain e Sigma, professor Aurélio Lisboa, afirma que esta foi a melhor maneira que as instituições encontraram para que a aplicação do conteúdo atendesse ao esperado por pais e alunos. A gente trabalha com a aula gravada e essa aula gravada permite que o pai tenha o acesso à aula junto com o seu filho e, inclusive, de mencionar se o momento é apropriado para ele, porque ele pode interromper essa aula. No momento que ele quiser, ele pode, quando retomar a aula, voltar um pouco para contextualizar e dar continuidade a esse processo, de tal forma que, apesar de ser muito mais caro dar aula desse jeito do que dar aula ao vivo, a gente sabe que o efeito, o resultado desse trabalho é infinitamente melhor. Quando a gente dá aula ao vivo, quando a gente prende o aluno num determinado horário, com o professor dando aula ao vivo, além de ser uma coisa mais barata de ser feita, você também amarra o aluno como se ele estivesse na sala de aula, em um ambiente em que eles se atrapalham, eles saem da sala, eles voltam. Ainda que a aula fique gravada, ela fica gravada, mas sem um planejamento prévio. É por isso que o Saint-Germain e o Colégio Sigma estão gravando essas aulas. Claro, envolve mais empresas nesse processo, por isso que fica muito mais caro.
O professor Aurélio também destaca o rigor dos prazos e dos conteúdos. A gente está cumprindo com rigor espartano o que o momento cobra, o que o momento exige da gente. A gente não parou, por hipótese alguma, a gente simplesmente não parou. As atividades da gente foram lineares. Tanto é que nós vamos terminar o nosso conteúdo programático, a nossa programação acadêmica rigorosamente no prazo planejado. Isso porque a gente não parou, nem mesmo quando os sindicatos patronal e laboral decidiram antecipar as férias de janeiro de 2021. A nossa escola se planejou e forneceu essas aulas para o aluno durante todo o período em que os professores estavam de férias antecipadas.